comentar com você neste vídeo sobre o novo reforço do Galo, mais um, né? É um dos times que mais tem ido ao mercado nesta janela de passes, né? Alguns times também têm ido ao mercado, não somente o Galo, mas certamente o Galão da Massa é um dos que mais está contratando jogadores neste momento. Nem todos são jogadores soberbos, né? Nem todas são contratações de altíssimo nível. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, falando de um jogador que, a meu ver, é bastante limitado, né? Que pode não ser interessante para o Galo, um jogador que tem a tendência para chegar para ficar na reserva e nunca mais sair do banco de reservas, né? Mas, vamos combinar uma coisa, né? A contratação do Angelito Preciado é bastante relevante, né? O Galo anuncia a contratação desse jogador, lateral que nasceu na canteira, na base do Independiente del Valle, né? Passou pelo futebol da Bélgica, foi jogar no futebol da República Tcheca, né? no Sparta Praga, né? E agora chega ao Galão da Massa. Como é que está jogando o Preciado? Quais são as características dele? Como é que ele joga? Como é que ele está no momento? Isso de fato é uma boa contratação para o Galo. Este é o motivo pelo qual eu estou a gravar este vídeo para vocês. De antemão, peço por gentileza para deixar o like, para deixar um comentário aí no final do vídeo, compartilhar se você curtir, mande para os seus amigos, é importante também para o canal. Se evidentemente você tiver condição de enviar um Pix para o canal, fico muito grato. Lembrando que o Pix é uma questão de, enfim, de você poder e também desejar fazê-lo, né? Porque você já me ajuda vendo o vídeo, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não fique, sabe, assim, lamentando porque você não pode enviar o Pix. Você já está me ajudando, tá? Vendo o vídeo do canal. Essa questão do Pix é para quem pode e deseja fazê-lo. E neste caso, se tiver pessoas que queiram fazer e tenham condição, fico muito grato porque o canal de fato está precisando muito da sua contribuição também financeira. Vamos lá, gente. O Angelito, ele está com 27 anos. Agora, acho que no dia 18 de fevereiro de 2018, ou 16 de fevereiro, acho que é 18 de fevereiro, o Angelito, ele faz 28 anos, né? Olhando, a gente se depara com um menino que não parece ter tanta idade assim. Ele é pequeno, né? Ele é ágil, né? Ele é um jogador, né? Que consegue trabalhar muito bem quando sai do corredor lateral direito e vai para o setor da volância. É um jogador que tem uma ótima leitura de jogo para a idade, muito boa leitura de jogo, né? O Angelo Preciado é um jogador que, quando a ele é incumbida a missão de marcar, ele marca, ele vira um carrapato, tá? Neymar sabe muito bem do que eu estou falando. Houve uma partida entre Equador, tá? A seleção do Equador e a seleção brasileira. E no momento em que o Neymar era jogador, né? Porque agora a gente não sabe o que é, né? Se é um beberrão, se é um vacilão, a gente não sabe o que é o Neymar. Mas quando ele era um jogador muito determinante para o futebol brasileiro e para a seleção brasileira, houve uma partida entre Equador e Brasil e o Angelito comeu o Neymar dentro de campo. Comeu, sobrou nada do Neymar, tá? Comeu de todos os jeitos que você pode imaginar. A Josa, você está usando a linguagem, o Angelito Preciado comeu o Neymar, tá? De todas as maneiras que você pode imaginar dentro de campo. Sobrou nada do melhor atacante brasileiro naquela ocasião, tá? Nada. O Angelito é aquele jogador que você olha para ele, você acha que ele é frágil, né? Mas quando ele está em campo, ele pode virar um leão, sobretudo se ele for incumbido essa missão de marcar, tá? Bom, como lateral, ele ultrapassa muito bem. É um lateral ofensivo de grande qualidade, capaz de entregar assistências, pré-assistências, né? É um jogador que faz o passe, se associa muito bem com um ponteiro, né? Fazendo passe e atacando o espaço por dentro, né? É um lateral que consegue também ir ao fundo do campo e quando ele o faz, ele faz também bons cruzamentos, tá? É um lateral que quando vai ao fundo do campo, muitas vezes as pessoas acham que ele vai atacar até o fundo. O que ele faz? Ele tenta fazer um drible para entrar dentro da área. Nessas situações, no lugar de chutar, o Angelito ele costuma fazer passes curtos determinantes para que a sua equipe consiga fazer gols, tá? Então é um jogador, se nós pararmos e pensar, dentro do que pensa de futebol o Jorge Sampaoli, né? Ele gosta, na verdade, de levar muita gente para o terço final, né? Ele gosta que a equipe consiga praticar ações, né?
de despistes, né, ações de intimidação e ações que sejam decisivas para a sua equipe furar o bloqueio defensivo do adversário, tá? Pelo menos este é o São Paulo clássico, embora a gente não tenha visto muito isso do técnico ultimamente, tá? Assim, da mesma forma que eu falei para um outro reforço do Galo, eu falo também em relação ao Angelito, tá? A gente às vezes não sabe se eu desconfio, mas a gente não sabe se o São Paulo não é o mesmo, com aquele mesmo tipo de jogo, né, de tomar completamente ali o terço final, né, que encantou, né, inclusive os torcedores do Galo na sua primeira passagem, né. A gente não sabe se ele não está fazendo esse jogo porque ele já não sabe mais fazer, porque ele está com dificuldades de gerar treinamento para isso, ou se ele não tem as peças adequadas para isso, tá? Independente de qualquer coisa, este é mais um jogador que entrega essa possibilidade para o São Paulo. É um jogador que consegue, com as suas ações ofensivas, né, abrir muitos espaços ali, gerar muitas jogadas, muitas situações de gol. Nesse sentido, ele enriquece, tá, a trama da equipe do Galo quando ela estiver tramando lá no terço final. Tá? Então é um jogador que quando faz ultrapassagem manda muito bem, é um jogador que quando está em linha marca muito bem, é um jogador que quando volta muito rápido, recompõe com muita rapidez. Agora, quando um lateral vai ao campo de ataque, a questão da recomposição não passa necessariamente, não passa apenas, né, por ele ter velocidade. Isso é evidentemente um requisito importante, mas passa também pelo time da recomposição. Qual é o momento certo de eu abandonar o campo de ataque e retornar para o setor defensivo? Isso é mais importante até do que a própria velocidade de um lateral, tá? Claro que os tontos, os inocentes, né, quem está começando a acompanhar futebol agora não entende nada, acha que não, que tem que ter velocidade, tem que ser correria, 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 né? Então o Galo, por exemplo, tem aí o Rony, né, o cabeçudo, que corre que nem não sei o quê, né, e no entanto, enfim, teve uma temporada lamentável no Galo pelo que ganha, né? Pelo que ele ganha, ele deveria ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, deveria entregar um título de campeão brasileiro, um título de campeão da Libertadores, um título de campeão da Copa do Brasil, jogaria contra a equipe do PSG e ele deveria entregar também o título de campeão mundial para o Galo, mesmo diante do PSG, porque pelo que ele ganha, ele não entrega nada, pelo que ele ganha, ele deveria jogar 10 mil vezes mais do que joga o tal do Rony, que no Verdão era chamado de Rony Rústico, né? Então, o que acontece? Velocidade é um elemento importante, mas é muito mais, né, relevante, né, a pessoa saber o que fazer com a tomada dos espaços, com o ataque aos espaços, com as ultrapassagens, com a ida do campo de defesa para o campo de ataque e tudo mais. E isso o Angelito sabe fazer muito bem. Quando retorna para o campo de defesa, ele consegue fazer em velocidade, só que ele precisa ficar mais atento sobre a hora certa de retornar. E isto realmente é uma falha do Angelito Preciado. Bom, um detalhe importante, né? Ele havia evoluído demais no futebol, quando atuava pelo Del Valle. Quando ele vai para a Bélgica, ele consegue apresentar uma evolução interessante, mas há uma paralisação nessa evolução, tá? Daí ele vai para a equipe do Sparta Praga, né? Que é uma equipe grande do futebol da República Tcheca, é uma das 3 mais potentes equipes do futebol tcheco, né? Da República, que tem um nome estranho, né? Mas República Tcheca, né? Como você sabe, mas o Sparta Praga não vive um momento tão importante aí nos últimos anos, tá? O Sparta Praga vive, não é que ele chega no meio da tabela, não é que ele chega na zona do rebaixamento ao final do campeonato, é que ele, né, poderia conseguir muito mais pelo fato de que ele tem o tamanho dos dois outros times gigantes, né? Lá do futebol da República Tcheca, né? A equipe do Pilsen, né? O Viktoria Pilsen e também o Slavia Praga, né? Então, agora, de qualquer maneira, né? Assim, o Sparta não está muito bem e isso afetou também a qualidade do jogo do Angelito. Lá na República Tcheca, eu não vi as partidas deles na República Tcheca, tá, gente? Fui atrás de informação, porque eu não tenho assistido muito a esses campeonatos desses países nos últimos meses, tá? Mas eu fui atrás de informação. Por exemplo, eu sei da contratação do jogador já uma boa quantidade de horas. Fui lembrado disso há pelo menos umas 3, 4 horas no meu canal, do canal do WhatsApp do grupo Josa Novaes, do grupo do WhatsApp Josa Novaes, que faz parte deste canal, para quem é membro do canal, tá? Ainda assim, eu não fiz o vídeo imediatamente. Por quê? Porque eu fui buscar informações sobre como ele está jogando. Eu tinha visto 2 partidas dele por ligas europeias, e aí
era muito pouca amostra, tá? Então eu fui atrás de informações para compor aí esse quadro desse jogador. Para muitos ele estava bem, inclusive na República Tcheca, mas pelo que eu vi, não estava bem nada, tá? Ele estava extremamente irregular, havia partidas que ele jogava bem, havia partidas que ele não conseguia, né? O fato é que ele chega ao Galo com nível abaixo daquele que ele apresentava no Independiente Del Valle. Agora, é necessário verificar o que está acontecendo, se é problema físico, se é recuperação de lesão, recuperação que não foi muito bem trabalhada, né? Ou, enfim, o que seria, né? O que está acontecendo com o Angelito? Que é um jogador, curiosamente, muito disciplinado, né? Um jogador fora de campo que tem um ótimo comportamento. Então, precisa ver aí o que está acontecendo. Agora, de qualquer maneira, vamos imaginar que ele jogue apenas 40% do que ele jogava no Independente Del Valle. Gente, vale a pena a contratação, tá? Porque é um jogador extremamente técnico, tá? Muito técnico e com uma ótima leitura de jogo. Então o Galo contratou um bom lateral para, né, o setor esquerdo, né, o Renan Lodge, e contrata agora um jogador interessante para o setor direito. Aí a gente vê alguma coisa que a gente possa chamar de projeto de equipe, né? Quando contrata o jogador paraguaio lá para o meio de campo, a gente vê que não tem projeto nenhum. Quando contrata esse lateral, já tendo contratado um outro lateral esquerdo interessante, né, apesar da saída do Arana, eu acho que ele pode ser muito bem substituído pelo Lodge, né? Então o que a gente tem aí, pode até jogar mais do que o Arana, tá? O que a gente tem aí é um Galo muito reforçado nas duas laterais, tá? Precisa contratar mais jogadores? Precisa, né? Mas o mercado do Galo até agora, com exceção de uma outra loucura, tem sido um mercado interessante, sem muitos gastos e com bons jogadores. É preciso falar isso, né? A SAF, né, complicada, né? O Paulo Brax é complicado, mas a gente precisa aqui elogiar quando as coisas são bem feitas, tá? Eu acho que a contratação do Angelito, ela pode não dar muito certo, ela pode dar pouco certo, ela pode dar muito certo, tá? E nesse sentido vale a pena em virtude do que o jogador é. O jogador que se der pouco certo já vai funcionar muito bem. E se tanto ele como o Lodi funcionarem muito bem, darem certo, então vamos combinar que o Galo terá dois grandes, né, jogadores ali no lado de campo, tá? As duas laterais muito bem trabalhadas por dois jogadores que têm um nível altíssimo, tá? Tá bom, gente? Então é isso. Acho que, enfim, deu para ter uma visão do que é essa contratação. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, é importante para o canal, tá bom? É isso.